Uhum. Chama a Vanessa. Diz aqui? Não. Não. Tem que fechar essa parte aqui. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos abençoe a todos. Que Jesus, nosso amigo, nos ajude nesse momento. Que possamos elevar aos céus, ao universo infinito, o nosso grito silencioso de gratidão por mais esta oportunidade. Agradecer ao Mestre amado, agradecer a Deus pela vida que nos concede a cada segundo, agradecer aos espíritos tutores, orientadores, protetores, agradecer ao Núcleo de Estudos Espíritas Caiba Chuto por mais essa oportunidade e revelar que o nosso estudo desta noite é ainda sobre o medo e suas consequências. O medo pode ganhar força tão profunda que é capaz de nos levar ao suicídio. Mas elevemos aos céus primeiro uma oração para abrirmos o nosso aprendizado com serenidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos aos nossos tutores espirituais, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Que assim seja. Então, irmãs e irmãos, o nosso estudo dessa noite, o nosso aprendizado ainda é sobre o medo, que realmente pode nos levar, conforme a sua influência, conforme a sua força, porque o medo também é uma força, nos levar ao suicídio. Mas ele tem as suas raízes, ele tem, como é que eu diria para vocês, ele tem um sentido que, apesar de toda dor, é de nos fazer despertar,
Porque, por consequência, ele vai nos forçar a mudanças, porque dói. Toda dor nos leva a mudanças. Nós vamos buscar medicação, nós vamos buscar repouso, nós vamos buscar todo unguento possível para eliminar a dor. Assim é com o medo. Enquanto nós não reagimos, ele vai dominando, né? Então vejamos bem o que Manuel Filomeno de Miranda nos informa. Se o medo for procedente das experiências sofridas fora do corpo, quando estamos na erraticidade inferior, as recordações pavorosas criam condicionamentos viciosos que atemorizam, fixando-as mais e, ao mesmo tempo, produzindo instabilidade em relação a quaisquer programa de ação. Se apresentam como áreas perigosas para a mente em desconcerto, impedindo o rompimento da cortina invisível que se lhe faz obstáculo. Então, vejamos bem, né? Eu já citei aqui algumas vezes o livro Memórias de um Suicídio, né? Em que o protagonista principal, Camilo Castelo Branco, depois do suicídio, ele mais três passam por situações as mais estranhas, né? E as mais conflitantes, com o modo deles pensar, né? Mas esse mesmo modo de pensar, tanto que eles são reunidos em um grupo, e por que é reunido? Por afinidades. E a afinidade não se dá apenas por capacidade intelectual, não se dá apenas por amizade, né? Ela se dá também pela inferioridade, pelo orgulho, por egoísmo, por vaidades exacerbadas. Camilo Castelo Branco suicida porque não admitiu a cegueira, porque entendeu que sem os olhos não poderia escrever e com isso iria ficar pobre, não ia ser reconhecido por ninguém, a sociedade ia desvalorizá-lo. Então, ele suicida. E aí sofre no mundo espiritual. Logo no começo do livro, a gente percebe que ele, ao sair do corpo, confunde as sensações, confunde o estado psicológico que o suicídio provoca, e ele fica no túmulo, sapateando em cima do próprio sangue, sem ter noção disso. E somente quando um grupo de outros espíritos endividados, outros espíritos que viviam na sombra e perseguidos por socorristas, né? Que eles entendem como polícia, como alguém que vai levá-los para a cadeia, coisas desse tipo, né? Porque o cérebro em desalinho, esse é o grande problema. O cérebro em desalinho nos faz ver coisas que não existem, né? E então ele, no impulso, consegue escapar daquilo. Consegue escapar desse túmulo, mas sem ciência de que era aquele túmulo. E, para não nos alongarmos muito na história do livro, ele depois começa a perceber vozerios, começa a perceber sons aterradores. E ele foge desses sons. Só que ele não sabe que ele está sendo induzido a fugir
para onde ele ia ficar, né? Que é lá numa dessas cavernas no Vale dos Suicidas, né? E ali enxergar as formas de suicídios que cada um optou, escolheu, né? Ele deu um tiro nos tímpanos, atingindo o cérebro, né? Outros envenenaram, outros escolheram o enforcamento, e cada um traz os efeitos desse suicídio constantemente. E isso vira essa experiência sofrida, vira esse condicionamento vicioso e que atemoriza. E vai ficar desgravado no perispírito. E a criatura vai ter que reencarnar algumas vezes para reequilibrar a sua estrutura psicológica, para se livrar desse medo, né? Para alcançar novamente o equilíbrio. E isso é, como diz o nosso amigo Manuel Filomeno, quando a criatura chega aqui, né? Primeira coisa que ele recebe, né? Primeiro grande benefício, por mais que nos pareça dolorido, grave, né? Pode parecer até injustiça, o primeiro grande benefício que o ex-suicida recebe é uma família castradora e rude. Ele é ainda espírito endividado, constrangido a recomeçar o caminho da evolução, no meio social que ele necessita. Por mais que conheça, por exemplo, como o Camilo conhecia um ambiente de intelectuais, de repente ele vai nascer num ambiente extremamente contrário àquilo que ele conhecia, né? Por isso que ele é constrangido a viver em vilegiatura, ou seja, ele vive vigiando a própria evolução no meio social que ele necessita, né? A fim de que desenvolver os valores da submissão, da autodisciplina, da humildade, lamentavelmente transformados em medo. Observemos, na verdade, o alcance que Manuel Filomeno chega, nos oferta, inclusive, para que a gente possa entender a origem do medo. Ela está em nós, mas como ela se dá? Né? A ausência da submissão lúcida às leis divinas e naturais. A ausência de autodisciplina e a ausência da humildade. E aí nós transformamos esses valores em medo. Porque psicologicamente nós sentimos que parece que tudo está contra nós. Porque nós não somos submissos à lei, não temos disciplina em nós mesmos. Por isso, autodisciplina. E humildade, então, como diria o consenso popular, é uma mosca branca, difícil de achar, né? E aí nós transformamos tudo isso em medo. Nós ficamos com medo de tudo. Então, e o medo torna o homem irresponsável, fraco, oscilante. Ele não quer enfrentar nenhuma dificuldade, porque ele sabe que não tem capacidade para isso. Ele sabe que não vai conseguir resolver, porque ele se tornou fraco, irresponsável, covarde, através do medo.
Então, a criatura, a dificuldade de encontrar uma solução para o medo é entender, né, diante das ocorrências da vida, que o causador do nosso sofrimento somos nós mesmos. Está em nós. Como a gente no mundo espiritual não respeitamos e não fomos respeitados. Criamos uma série de dificuldades através de brigas, desentendimentos, de fugas. Nós queremos impor aos outros o nosso modo de pensar. Os outros querem impor a nós o seu modo de pensar, seu modo de agir. Então, a gente viu isso em vários romances espírita, principalmente na obra do André Luiz, né? Espíritos que vêm para dominar o outro, que às vezes é preciso acionar uma mãe que está lá nos píncaros da luz para, como é que eu digo para vocês assim, para sensibilizar o espírito que está nas sombras, que está no ódio, que está no orgulho, porque acha que domina a lei. Então, aquele que ele quer ferir, ele vai fazer de tudo. E aquele que ele quer ferir torna-se vítima do medo, né? Então, quando vem para cá com essa covardia, com essa irresponsabilidade, a irresponsabilidade espiritual de ser, a criatura não dá valor a nada, a vida para ela não vale nada, porque está dominado pelo medo. Ele não é capaz de sair na madrugada, ele não é capaz de enfrentar as ocorrências da vida, porque acha que todos estão contra ele, né? Por isso que o medo o torna irresponsável. Ele não vai à luta. Ele sofreu muita coisa no mundo espiritual porque deu motivo para isso. Ninguém vai sofrer só porque alguém quer fazê-lo sofrer. Não, isso não existe. Vai sofrer porque ficou na linha dos acontecimentos. Porque se pôs à frente de ódios, de vinganças, porque também queria fazer valer a sua opinião, o seu modo de entender, né? Então, o medo acaba sendo uma provação de grave resultado, porque é instrumento para edificação interior por parte da consciência comprometida. Olha, a consciência comprometida já é um comprometimento pelo suicídio. Mas o que levou a criatura ao suicídio? Sabe? Essa covardia, essa imposição de orgulho, tudo isso vai, ao longo do tempo, minando as forças espirituais. Então, a criatura chega a esse ato tresloucado, desequilibrado, insano, de atentar contra a própria vida. Né? Então, o medo é tão cruel que gera... desculpe, o medo é tão cruel diante das enfermidades irreversíveis, diante de problemas tão graves de alto porte, induz a vítima à morte pelo suicídio. A criatura não quer encarar as dores de um câncer. Ele tem medo, ele se acovarda. E ele precisa passar por aquilo. Porque a vida que ele está levando hoje é fruto de um suicídio. E aí ele não quer sofrer as consequências. O que é que ele faz? Ele põe fim à vida do corpo.
ainda uma vez, achando que vai mergulhar no nada e que vai sumir aquela dor, ele deixa de existir. Isso é muito engano. Isso, na verdade, é o que a gente está vendo aqui, é uma covardia, porque nós vemos na própria natureza da vida como Deus age. Sabe? A flor que se abre, o broto de feijão, de arroz, de trigo, que se levanta contra como se diz, as intempéries do clima e se estabelece, cresce, amadurece, como se diz, traz à vida os seus frutos, enfrentando dificuldades que paramos para pensar. Nós temos em casa um jardim, um pomar, e vamos dormir. É noite, nós precisamos descansar, né? Vamos dormir. E as plantas? O que ocorre com as plantas durante a noite? São seres vivos. É claro que nós não vamos trazer as flores para dentro da nossa casa, mas o que elas sentem no meio da escuridão? Sabe? Os animais no meio da floresta. Aqueles que não conseguem encarar, por exemplo, não conseguem medir força com uma onça, com um elefante, com um hipopótamo. Eles vivem aturdidos, desorientados pelo medo. Da mesma forma, a criatura que, como se diz, não aceita as injunções como consequência do seu próprio comportamento e suicida. Você veja bem aqui, o medo é tão cruel, vou repetir aqui, que diante de enfermidades irreversíveis e problemas graves de alto porte, induz a sua vítima à morte pelo suicídio, numa forma extravagante de expressar o medo de morrer, sob sofrimento demorado, gerando, desse modo, mais rudes aflições a se estenderem por tempo indeterminado. A criatura tem consciência que o seu corpo vai morrer porque a doença é irreversível. Por medo de morrer, ele é induzido ao suicídio, para ver se escapa ao medo da morte. Não é uma coisa, sabe, insana, é uma coisa insana. Mas todos nós, na faixa de evolução, na busca por essa evolução, nós passamos por N problemas, por N situações ocorrentes que às vezes drenam as nossas forças, às vezes nos levam a um ganho de experiências e de forças, dependendo de como nós interpretamos a vida. Quando nós interpretamos a vida pela lucidez divina, Deus está em tudo. Nós vivemos dizendo isso. Se Deus está em tudo, Ele está na nossa luz, Ele está na nossa sombra. Como eu já disse aqui algumas vezes, quando nós brigamos com alguém, quando nós ofendemos alguém, onde colocamos Deus? Se Ele está em nós. Nós afogamos no mais fundo da nossa sombra a presença divina para fazer valer o nosso orgulho, para fazer valer uma força que nós achamos que é força. A força da violência, a força, como se diz, da imposição. Um homem que estupra uma menina de 12, 13 anos, isso não é força. Isso é insanidade mental. É loucura.
Aí amanhã, já aqui, ele pode alcançar a cadeia e passar por situações ruins dentro da cadeia, porque ele fez isso com uma criança. Imagina no mundo espiritual. E às vezes, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento é induzido por espíritos mergulhados nas sombras. Ah, mas então ele merece comiseração, ele merece dó, piedade. Não, não, porque ele se afinizou com isso. Ele enxerga numa criança o que a criança não tem. Ele arrebenta com a estrutura psicológica da criança, com o corpo da criança, com a oportunidade espiritual daquela criaturinha. Então, nós podemos ter piedade no silêncio de uma oração. Sabe? Mas presencialmente, precisamos também tomar cuidado com as nossas atitudes. Então, veja bem, o medo cultivado torna-se fator que responde por prejuízos morais, sociais, mentais, humanos. Nós somos seres humanos, ainda num mundo de prova e expiação. Tanto que estamos agitados com essas ocorrências que muitos já sentem como produto da transição. Mas não é a transição planetária, é a transição da humanidade. O ser humano transitando da sombra para a luz. Aquele que já se identificou com a luz. Aquele que já se preocupa com o ser humano. Aquele que já está atendendo aos reclamos de Jesus. Ama teu próximo como a si mesmo. Né? Então, esse não vai gerar o medo. Claro que não. Né? Mas, por exemplo, numa guerra, quantos crimes hediondos são cometidos numa guerra e que não saem das balas dos soldados, que não saem da força dos canhões. Hoje, da astúcia empregada nos drones, mas que acontecem no silêncio, sabe, das sombras, de criaturas que se aproveitam da situação para explorar o próximo, para até estuprar mulheres, porque ele acha que na guerra tudo vale. Na guerra, o que vale é o amor. Na guerra, o que vale é o amor ao próximo. Perceber que nós estamos numa linha de fogo. E aquele que é, como se diz, mais vulnerável do que nós, porque nós envergamos uma farda, ele precisa ser respeitado. Porque é o nosso comportamento que gera os desvios, a obsessão, o medo e todo o desarranjo. Não vem do mundo espiritual de graça. A Deus criou um monte de espíritos obsessores, não. Somos nós mesmos. Então, por isso que eu citei o livro do André Luiz, que eu já vi várias situações de criaturas que planejaram vinganças estrondosas. E grupo de espíritos socorristas foram numa outra linha de raciocínio e de amor ao próximo, induzindo para que tudo desfechasse a um determinado ponto em que vítima e, como se diz, obsessor se encontrassem.
e no auge das discussões, no momento mais forte dos palavreados agressivos, surge uma mãe e fala: meu filho, o que é que você está fazendo? A voz dessa mãe ressoa no mais íntimo da consciência daquela criatura, que instantaneamente é como se ele levasse um tiro emocional, ele freia os seus impulsos, num primeiro instante ele começa a desacreditar que não é aquilo, até que a mãe se forma à sua frente. Porque o amor tem força. Tem uma canção que de vez em quando eu ouço aqui em casa que diz assim: no geral, o bem nunca pede para o mal. Por que ingressarmos nas linhas dolorosas do suicídio? Não há motivo para isso. Por mais que a nossa experiência existencial esteja minando todas as nossas forças. Suicídio não. Medo não. E até, onde colocamos a fé quando o medo se levanta das sombras? Essas sombras das quais falamos são o resultado dos nossos sentimentos, dos nossos cometimentos, e às vezes por medo, né? Então, porque, como a gente viu aqui, o medo cultivado torna-se fator asfixiante, que responde por prejuízos morais, sociais, mentais e humanos. Então, sendo muito complexa a órbita de atuação do medo, até alguns heróis lograram sucesso. Aquilo que o povo vive dizendo, né? Está com medo, pega na mão do medo e vai em frente. É o que alguns heróis fizeram. Dá um medo danado de fazer isso, aquilo, mas tem que salvar crianças, tem que salvar pessoas, idosos. Ele enfrenta as dificuldades. Porque também é induzido por socorristas. Então aí ele logra sucesso, sofrendo o impulso do medo. Enquanto os traidores, os desertores, não podem resistir à indução do medo. São colhidos por seus, como se diz, detratores. Né? Porque o medo está presente na raiz de todos os males. É indispensável, pois, que combatamos com urgência esse medo, assim que seja notada a sua presença mórbida. A doutrina espírita nos leva a essa força, a essa lucidez, porque nós podemos perceber isso no seio da nossa família, no seio das nossas amizades, a presença do medo. Alguém não quer fazer isso? Ai, eu não tenho coragem. A criatura precisa fazer o bem a si mesmo e não tem coragem. E o Espiritismo vai nos ensinar como agir. Com vibrações, com orações, com fortalecimento de ordem moral, do ponto de vista dos diálogos. Os diálogos íntimos, separados do núcleo social. Olha, meu amigo, o amor tem mais força do que o mal. E vai explicando, vai fortalecendo a criatura. Entende? Então, como diz o irmão Manuel, iniciado por pequenos tentames de atividade relevante, a vítima do medo reconstrói-se interiormente e adquire confiança
que a encoraja a experiências mais expressivas na busca, sabe, apesar das dificuldades, pelo equilíbrio, por recompor a situação de vida. Porque a vida é harmonia. Porque observamos bem, agora mesmo eu falei sobre como vivem as plantas no escuro. Os pássaros são seres vivos. Então, quando o sol desponta, o sol é o despertador da vida animal. O sol é o despertador da vida vegetal. E aí os pássaros saem cantando de alegria, porque de novo estão enxergando a vida. Então, imagina uma noite de tempestade. Quantos ninhos e quantos filhotes de pássaros, sejam eles do tamanho que for, que são mortos pelos efeitos da tempestade. Os pais dessas criaturinhas que não sobreviveram sofrem, mas logo se põem a cantar porque sabem que a vida está dentro deles, que eles podem novamente fazer a vida brotar. E é o que eles fazem. Eu vi um vídeo faz algum tempo que um cidadão está lá no seu escritório trabalhando e um pássaro, um sabiá inclusive, vem correndo, é mentira, ele vem voando. Ele vem voando e bateu no vidro, porque ele está enxergando o vidro, está claro, ele está vendo imagem lá, mas ele não sabe que tem um vidro ali, ele bate, cai e morre. O seu companheiro chega e fica paralisado, olhando a criatura, sem saber o que aconteceu, por que parou. E fica transtornado. Eu vi esse vídeo e falei, caramba, há um sentimento, ainda que inferior, do ponto de vista da evolução moral, mas é um sentimento do instinto. Esse irmão, vamos dizer assim, que gravou, sabe, esse vídeo, ele foi até o pássaro, o sabiá, e conseguia pôr a mão no sabiá, que ele estava paralisado, não entendendo porque a sua companheira morreu. É claro que o sabiá não vai raciocinar, pensar nisso, que ele vai ficar viúvo, que é que vai criar. Não, ele não vai pensar isso. A sua evolução ainda não é para tanto. Né? E levou algum tempo, e um tempo bastante demorado, para esse passarinho retomar o voo. Né? Então, observamos que a natureza é muito mais do que nós vemos. Né? E por isso temos que pensar muito nessa questão do medo que se nos envolve. A gente já disse aqui umas vezes, estudando a questão, aliás, nós estamos estudando a questão da morte e da vida, que muita gente tem medo da morte. Mas não é o medo da morte do corpo que vai cair e vai ficar paralisado, sem vida, mas o que vai encontrar depois desse momento. Que consciência tem da vida pós a morte do corpo? Isso dá medo nas pessoas. Agora, cá entre nós, hein? Não contem para ninguém. Se estudar o espiritismo direitinho, esse medo vai embora, se desfaz nos ventos do caminho, nas poeiras do caminho. Né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, né? Mesmo
com todo medo, mesmo com toda a gama de consequências que esse medo pode trazer, nós podemos reagir e retomarmos a consciência de nós mesmos, né? Então, é possível, sim, que encontremos o equilíbrio novamente. É possível, sim, que alcancemos de novo a nossa identidade espiritual. Não é aquela identidade que nós vamos buscar lá no Poupa Tempo, que renova o documento, que de 10 em 10 anos tem que trocar. Não, não é essa. Essa aí é transitória, é passageira. Isso é apenas um modo social de nos identificar. Mas a identidade de alma, a identidade de sentimentos, se não puros, ao menos equilibrados, harmônicos, seguros, sentimentos que nos levam a amar o próximo como a nós mesmos. Né? Então, nós podemos combater esse medo, como a gente viu, com pequenas atitudes diárias, né? Para readquirir a confiança e passar de imediato a assumir as responsabilidades dos nossos deveres, atuando com persistência, adquirindo novamente segurança íntima, que leva a resgatar os nossos atentados contra a consciência cósmica. Porque quando nós estupramos uma criança, atacamos uma pessoa idosa, tirando-lhe os recursos, às vezes pequenos, pagos que ela tem para sobreviver, estamos atentando contra a consciência do cosmos. Porque um dia nós vamos crescer um pouco mais e vamos viver num mundo que não haja mais o mal. Por consequência, não tenho medo. E tudo isso não é gratuito. Há que se ter um trabalho de crescimento espiritual, um trabalho de amor ao próximo, um trabalho de responsabilidade existencial, para alcançarmos o equilíbrio que nos permite viver na luz. Né? Então, veja bem aqui, ainda assim, se fracassarmos nessa empresa de combatermos o medo, não nos intimidemos, porque o insucesso também é um exercício para futuros êxitos. Porque nós estamos na batalha, nós estamos na luta para combatermos o mal que existe em nós, que é o medo. E nem sempre vamos vencer em todos os investimentos, em todas as pequenas coisas que fazemos para combater. Então, não devemos nos intimidar. Nossa, não deu certo isso. Não deixe o medo reanimar-se, reviver. Temos que entender que a nossa postura, a nossa firmeza, apesar dos erros, apesar, às vezes, de circunstâncias que não nos permitem vencer, né? Nós temos que enxergar a questão da consciência cósmica. Nós somos seres
imortais. E sendo imortais, nós tendemos, estamos sujeitos, estamos com possibilidades de crescimento espiritual. E isso vai nos levar ao melhor entendimento dessa consciência cósmica. De que não adianta errar, de que não adianta pecar, de que não adianta invadir a estrutura emocional, sentimental, moral de ninguém, porque isso não resolve a nossa vida. Pelo contrário, isso vai trazer para nós uma série de consequências dolorosas, né? Então, além de tudo isso, observemos uma coisa aqui. Olha. O medo pode causar reações físicas, como aceleração dos batimentos cardíacos, como sudorese, tremores, além de efeitos psicológicos como a ansiedade e o estresse. Em casos extremos, né, pode levar a ataques de pânico. E quando crônico, se torna um gatilho para problemas mentais, como transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, afetando a qualidade de vida. Por outro lado, o medo também pode ser útil, preparando o corpo para reações de luta e fuga, e incentivando a cautela para evitar perigos. Porque quando nós vemos algum perigo, qual é o comportamento da gente? Fugir daquilo, lutar contra aquilo. E isso vai incentivar a cautela. Numa próxima situação, nós não vamos ficar como Chico Buarque, à toa na vida, olhando a banda passar. Nós vamos estar atentos em cada movimento da vida para ganhar estrutura emocional saudável que nos permita banir no nosso íntimo, na nossa consciência, como é que eu digo, esse mal, o mal do medo, que nos leva ao desequilíbrio, que nos leva ao suicídio. Então vejamos bem que algumas consequências, nós estamos caminhando para o final, algumas das consequências do medo. O bloqueio mental e emocional. Impede a análise racional e a busca por soluções. A criatura com muito medo, ela paralisa e não sabe achar a saída, não sabe achar a solução, porque ela paralisou, ela teve, como é que se diz, um bloqueio mental, emocional, que impede ela de tomar decisões. Porque esse medo reduz a confiança, a perspectiva de capacidade de tomar decisões. A paralisia e o acovardamento. O medo torna a pessoa paralisada, acovardada. Acovardada de ser ela mesma. Olha que situação, né? Boa noite, Valdemária. Boa noite, Vanessa, minha filha. O medo torna a pessoa acovardada, incapaz de ser ela mesma. Porque diante de um medo, quando muito, muito intenso, quando muito grande, a criatura não quer ser ela mesma, porque ela está vivendo uma coisa dolorosa. E ela aceita essa paralisia. Como se essa paralisia fosse capaz de resolver aquele drama, né? É por isso
que há a dificuldade de afirmação da identidade e dos princípios com a fé. Sabe, se o espírito, e nós sabemos que isso é possível, ele está nas sombras. Ele pode aparecer para nós configurando a imagem de um diabo. A pessoa não ilustrada, não preparada, não aprendeu nada, não quer saber do aprendizado, ela vai ter medo do diabo. Ora, o diabo não existe. É apenas um espírito inseguro de si mesmo, que está buscando também a paz, que está buscando também solucionar os seus problemas. E a infelicidade dele é tal que ele acha que os outros não têm direito à felicidade. Então ele ataca, então ele agride. Agora, nós, enquanto criaturas humanas encarnadas ainda, nós temos que saber dessas coisas e saber como se defender disso. Ao invés do medo, elevar aos céus uma oração, uma vibração para esse espírito e estancar toda a sangria que o medo pode causar. A influência espiritual, olha, prestem atenção nisso. O medo excessivo, especialmente de espíritos, e não é bom ter medo de espíritos, porque espíritos são seres humanos sem o corpo físico. Eles desencarnaram, o corpo físico ficou sepultado. Ele é identificado através do seu perispírito. E o perispírito parece com aquilo que ele deixou no túmulo. Então, não há, como é que eu digo assim para vocês? Não há o porquê de ter medo de espírito. Nós não podemos abusar, nós não podemos imaginar que nós somos tão fortes que espírito nenhum vai agredir a gente. Mas usar da lucidez, da ponderação, da humildade, para que eles não consigam incutir em nós o medo. Né? Porque o medo excessivo, especialmente de espíritos, pode sim atrair entidades zombeteiras, que se alimentam dessa energia. A energia que passamos a gerar por causa de medo. Permite mesmo que espíritos mal intencionados atuem sobre os indivíduos, causando transtornos. A criatura, às vezes, é até um tanto quanto sensata, mas diante do medo, ela aceita as imposições dos desequilíbrios. Então, meus irmãos, né, vamos reconhecer o medo racionalmente, analisá-lo e, sendo honesto com a origem desse medo, a origem real ou imaginária, né? A origem real somos nós mesmos e também imaginária. Né? O medo constante vai trazer, inclusive, impacto na nossa saúde, porque ele gera estresse e ele abala a saúde física, emocional, mental e pode levar a doenças. Né? A ansiedade excessiva, que todos nós sabemos que é excesso de futuro. E o peso do passado podem ser consequências do medo. Né? E nós, sabendo disso, temos que agradecer a Jesus. Toda a luz que ele depositou no planeta Terra, sobre a humanidade. Pensemos nisso, agradeçamos ao Criador, agradecemos aos espíritos amigos, aos espíritos orientadores que nos trazem essa
mas se diz essa oportunidade do estudo. Agradecendo a Deus que nos coloca no mundo de prova e expiação por mérito nosso, para que lutemos contra as nossas imperfeições. Que Deus nos abençoe a todos. E até a semana que vem, com a permissão desse Criador. Que espíritos amigos do grupo de estudo, do núcleo de estudo Caiba Estudo, possam proteger, orientar todos aqueles que estão conosco. Né? Que Deus nos abençoe. E até a próxima oportunidade. Vou chamar a minha filha para fazer um encerramento. Boa noite a todos. Que possamos unir os nossos mais puros sentimentos, especialmente hoje para a Valdemária, que não está se sentindo bem, com pressão alta, e vai fazer alguns exames com tontura, que amigos espirituais possam te ajudar, que a gente possa unir os nossos mais puros sentimentos e transformar em fluidos medicamentosos, e com uma prece, Senhor, que possamos vibrar por Valdemária e por todos presentes e por todos que necessitam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida que aprendemos a perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu reino, o poder e a glória e o amor por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Desejo a todos um bom final de semana, até semana que vem.